Glória a Deus. Vocês estão vivos aí? Amém. Amém? Passei aqui pelo corredor, fui olhando os rostos e falei, meu Deus, traz café, gente. E o povo que estava no acampamento está quebrado. Glória a Deus. Queridos, abram suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo 45. Crianças, ajudem aí os papais e as mamães. Eles, às vezes, demoram a encontrar o texto bíblico. Ajudem a encontrar aí. Gênesis 45. Nós estamos no mês da família. E hoje é o nosso último momento de reflexão a respeito da família da aliança, nos nossos patriarcas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Deus que é o sustentador da família na aliança. Gênesis 45, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo número 15. Com o nosso coração alegre na presença do Senhor, tendo tido um final de semana abençoadíssimo. Graças a Deus, foi um tempo precioso do Senhor para as nossas famílias. Nós louvamos a Deus por isso. Que um pouco daquilo que Deus fez lá nas nossas vidas seja também partilhado nessa noite na sua vida, na sua família, pela palavra dEle. Gênesis 45, do versículo 1 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dize-lhe: Assim manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que te não empobreças, tu e a tua casa, tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer o meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Que Deus fale ao nosso coração e nos ensine pela tua palavra nessa noite. Amém? Você já percebeu como estamos vivendo dias de muita tensão? Em casa, no trabalho, nas redes sociais, a gente olha e parece que nós estamos sempre prontos para conflitos. Estamos armados o tempo todo. Reagimos de maneira defensiva, como se nós estivéssemos em um estado de guerra. Não é assim que o mundo está caminhando o tempo todo? Nós somos ensinados, ou até programados, para dar o troco quando nós somos feridos. Basta você refletir um pouco sobre frases que são muito comuns no nosso cotidiano. Por exemplo, eu dou o troco na mesma, eu não levo desaforo, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não. Ou ainda, quem bate esquece, mas quem apanha. Essa é uma cultura de vingança e justiça própria nos nossos dias. Isso é muito comum e nós ouvimos e crescemos pensando a respeito disso.
E essa cultura de vingança e justiça própria, ela é tão danosa que ela entrou para dentro das nossas casas. Ela entra para dentro das nossas famílias. E quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, a gente até justifica esse tipo de comportamento, não é? Pense só, o mundo que nós vivemos é um mundo cercado por injustiça, abandono, mentiras, traições. E muitas vezes, isso vem justamente de dentro de casa. Isso vem de dentro do nosso lar. Aqueles que deveriam nos proteger, muitas vezes, são aqueles que dão o golpe final na nossa autoestima, na nossa alma, no nosso coração. E será que dá para viver num mundo hostil como esse, sem guardar rancor? Será que dá para viver nessa terra sem nós sermos pessoas amarguradas? Será que é possível perdoar de verdade quem nos ofendeu? Nós vamos, pela palavra de Deus, aprender que num tempo em que a fé é frágil, a integridade é rara e o perdão impossível, a vida de José do Egito se torna uma resposta divina para os nossos corações. Quero que você entenda que a história de José não é a história de um super-herói. A história de José é a história de um jovem ferido, rejeitado, injustiçado por aqueles que deveriam protegê-lo. Mas um jovem que permaneceu fiel a Deus e não deixou seu coração se contaminar, mesmo vivendo em um mundo muito sujo. Mas eu preciso fazer uma retrospectiva para que você se lembre da história de José. A história de José começa no livro de Gênesis, no capítulo de número 30, quando nós lemos a respeito do amor que o seu pai tinha pela sua mãe, Raquel. Jacó amava ela de maneira profunda, e nós sabemos também que Jacó tinha outra esposa, a irmã de Raquel, Lia, e que Lia era rejeitada por Jacó porque ela teve um enlace matrimonial com ele por causa de um engano. Jacó foi passado para trás pelo seu sogro Labão, e ao invés de se casar com Raquel, ele se casou com Lia, e por isso ele rejeitava ela. Mas Deus prosperava o ventre de Lia. Ela já tinha tido 7 filhos, 6 homens e uma mulher, enquanto Raquel não tinha tido filho nenhum. E ela orava a Deus e chorava diante de Deus, dizendo: Senhor, é grande demais a minha vergonha, o meu vexame é profundo, porque a minha irmã, que não é amada, que não é escolhida, já tem 7 filhos e eu não tenho nenhum. E ela olhava para Jacó e clamava: dá-me filhos, senão eu morro. O texto bíblico vai dizer um pouco mais à frente que Deus se lembrou dela, que Deus olhou para o sofrimento dela e que Deus envia José. Então José, ele recebe esse nome, o nome que significa ele acrescentará, no sentido de que ela sentia que Deus acrescentava na vida dela alguma coisa com a chegada daquele pequeno filho, José, e logo depois chegava o seu irmão Benjamim. E a história de José, que começa com o nascimento de uma criança muito desejada, se torna uma história de muita dor, quando a mãe, no parto do irmão mais novo, Benjamim, morre, deixando José sozinho, com o irmão, com o pai, e deixando Jacó com o coração dilacerado pela história. Esse menino cresce, e ele cresce no meio de uma família que o desprezava. Você deve se lembrar também que José, um certo dia, com 17 anos de idade, ele sonha. Um sonho muito engraçado. José, naquela noite, sonha a respeito de que ele estava no campo com seus irmãos trabalhando, e todos eles estavam catando feixes de trigo. Em um dado momento, o feixe da mão dele se erguia e flutuava e ficava alto, enquanto o feixe dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. E como um rapaz de 17 anos, ele conta isso para os seus irmãos, pensando que eles veriam isso de uma maneira comum. E eles que já tinham uma resistência com José por causa da história do pai, eles falavam: para esse camarada é sem noção mesmo. É para frente esse moço. Ele está achando que nós vamos todo mundo servir ele. E se não for suficiente, ele ainda tem outro sonho. E outro sonho um pouco mais interestelar, né? Mais galáctico. Um outro sonho de que sol e lua e estrelas se curvavam diante dele. E esse é um sonho que os irmãos levam para o pai,
E Jacó escuta aquilo e diz, meu filho, mas então quer dizer que eu, a sua mãe, e os seus irmãos, nós vamos todos nós nos curvar diante de você em algum momento? É isso mesmo que você está dizendo? Mas Jacó guarda aquilo no coração, considerando consigo o que aquilo poderia ser. Enquanto que os seus irmãos, na verdade, sentiam cada vez mais ódio dele. A tal ponto que a palavra de Deus dizia que os irmãos não conseguiam mais referir-se a José de maneira pacífica. O tempo todo eles estavam na defensiva, em guerra contra José. Um dia o pai ordena que os filhos vão até Siquém para cuidar dos seus rebanhos. E logo depois ele ordena que José vá atrás para cuidar de onde seus irmãos estavam. E indo para lá, José não encontra eles em Siquém, ele encontra eles em outras terras, a terra chamada Dotã. E os irmãos, quando veem ele vindo de longe, já dizem, vem lá o sonhador. Vamos resolver esse problema? Papai não está aqui, está todo mundo longe, nós estamos aqui nessa terra deserta com o rebanho, ninguém vai ver mal algum se a gente pegar esse camarada e matar ele. E a gente pega a roupa dele e leva para o pai ensanguentado e entrega lá. Um dos irmãos olha e fala, vocês são malucos? Vocês não podem fazer um negócio desse com o nosso irmão, não? Vamos fazer o contrário. Vamos pegar ele, tirar a roupa dele, matar um animal, sujar de sangue a roupa e jogar ele nessa cisterna sem água no deserto. É uma ideia melhor que eu matar. Vamos só deixar ele morrer de sede aqui. A gente não vai matar, né? Um outro irmão olha e fala, gente, esse povo está tudo maluco. Não vamos fazer isso não. Vamos fazer o seguinte. Para a gente ter proveito dessa situação, vamos vender ele como escravo. É uma ideia muito melhor. A gente não vai matar, vai ganhar um dinheirinho, vai voltar para casa. A gente mantém a história de sujar com sangue a roupa dele, e a gente fala que ele foi comido pelos animais selvagens para o nosso pai. E assim eles procederam. Passou uma caravana de midianitas, eles pegam José, vendem José por 20 moedas de prata, levam as roupas para o pai, e o pai fica em agonia profunda. Esses midianitas vão para o Egito e vende para um general de guerra chamado Potifar José, que vai morar na casa de Potifar. Mas se a história de José não fosse o suficiente marcada pelo luto no nascimento do seu irmão, pelos seus sonhos frustrados quando colocados diante da sua família, e pela vingança dos irmãos que odiavam José por causa de todo esse contexto, como se isso não fosse o bastante, a história de José também é marcada por calúnia. A gente sabe que ele vai morar na casa do general Potifar, e lá naquela casa, a palavra de Deus diz que por causa de José, Deus abençoava poderosamente aquele egípcio. E a casa dele prosperava de maneira grandiosa. E o egípcio reconhecia aquilo, até o dia em que a esposa daquele homem olhava para José de uma maneira pecaminosa. Ela começou a ver a beleza do jovem, os talentos, a sabedoria, e ela começou a desejar José. E ela começava a flertar com José. Até um dia em que, cansada de ser rejeitada por José, ela toma ele nos braços à força, e José, temendo aquela circunstância, diz para ela, você é uma louca, eu não posso fazer uma coisa dessa, e sai correndo, sem as suas vestes. Ela, percebendo que tinha gente chegando em casa, logo começa a gritar, fazer uma barulheira, e dizer que ela tinha sido violentada por ele, e de maneira caluniosa, ela faz com que o general de guerra mande José para a cadeia. E ali ele passa preso. 2 anos amargos da sua vida. Mas a história de um homem não é feita apenas de calúnias, vingança, luto e dificuldades, não é? Há momentos da nossa vida em que Deus marca a nossa história com refrigério, com exaltação, com fortalecimento de alma. E nós sabemos que José ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó na cadeia. E eles se esquecem completamente dele, mas um certo dia, um deles se lembra de José, o outro havia sido executado. E diz, depois de saber que Faraó tinha um sonho que ninguém estava revelando o que era, chama lá esse rapaz, que eu estou interessado em saber o que ele tem para dizer a respeito desse sonho. José vai até a presença de Faraó, e ali, ele escuta o sonho de Faraó. Faraó ele teve 2 sonhos, e os 2 sonhos significavam a mesma coisa. O primeiro sonho era a respeito de vacas que saíam do rio Nilo, vacas gordas, bonitas. E logo depois, vacas secas, mirradas, sem vida,
magras, que saíam também do rio Nilo e devoravam as vacas gordas. E o segundo sonho dele era um sonho com pendões de trigo, onde um pendão dava 7 bagos de trigo, e quando eles olhavam aquelas espigas de trigo, ele via aquelas espigas bonitas e grandes, mas logo depois nasciam espigas feias, e essas espigas devoravam as espigas mais belas. E José disse: olha, a interpretação é do Senhor. E logo ele disse: o que esse sonho significa é que nós temos pela frente 7 anos de fartura e 7 anos de miséria profunda. O faraó tem que escolher alguém para cuidar e administrar todo esse território, porque a fome vai chegar. O ideal é que 1/5 de tudo aquilo que o Egito produzir seja guardado para superar esses tempos difíceis. Ele é exaltado, colocado como o braço direito de Faraó, como governador de toda aquela terra, e a fome ela vem, ela assola aquele povo, ela destrói aquelas famílias. Você se lembra no começo que eu disse que trataria com vocês a respeito do Deus que sustenta a família na aliança? Então Deus ele faz isso nos dando, em primeiro lugar, um coração ensinável. Olha para a sua Bíblia, por favor. Versículo 1-3 diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantando a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Meus irmãos, José tinha tudo para ter um coração amargurado, duro, um coração empedernido, um homem grosso, cheio de cascas, de tanto sofrimento, de tanta dor. E seria compreensível, não é? Depois desse breve panorama que eu dei para vocês, quem de nós não teria um coração machucado por viver tantas dores? Mas todo aquele tempo de sofrimento, 13 anos que José passou, não foi para gerar morte, foi para gerar vida. José naquele tempo foi pastoreado no seu coração pelo Senhor. E o texto bíblico mostra para nós como José ele era sensível à realidade, ao sofrimento e à voz de Deus. Se você ler o livro de Gênesis, a partir ali do capítulo 30, você vai perceber que José ele chora 7 vezes em Gênesis. Corações ensináveis são moldados mais pelas lágrimas do que pela força. Irmãos, muitas famílias estão doentes, não por falta de recursos materiais, mas por falta de sensibilidade, pela dureza do coração, que deságua em teimosia, orgulho, incapacidade de ouvir. Isso adoece a alma da casa. O que Deus espera de nós é um coração quebrantado como um solo fértil. Você se lembra o que diz a palavra de Deus no Salmo 51:17? Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Queridos, não existe justificativa para vingança em nossos lares, nas nossas vidas. Não existe justificativa para sermos amargos, sermos duros. Nós precisamos aprender que Deus sustenta as famílias na aliança dando um coração sensível. Em segundo lugar, Ele sustenta a família na aliança dando uma confiança inabalável. Veja só o que o texto bíblico vai dizer a partir do versículo 4-8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito.
Deus espera que nós tenhamos uma confiança inabalável de que mesmo que a sua filha suba no altar, alguém vai pegar ela. Não é? Deus espera e Deus nos dá uma confiança inabalável para suportar todas as provações e dificuldades na vida, para nós nos lembrarmos e entendermos que nada foge do controle dele. O texto ele é bem claro a respeito disso. Veja só, José amarga 13 anos longe da sua família, dos 17 aos 30 anos. E o que sustentou José em todo esse trajeto de dor, de sofrimento, altos e baixos? A confiança no zelo e no cuidado de Deus sobre a vida dele. Quando a gente olha para o que ele diz no texto, ele não confiou nas suas habilidades, ele confiou em Deus que sustentava a vida dele. E que tinha uma aliança sobre a vida dele, de que a descendência dele ia ser grande e fértil sobre a terra. José, ele vivia confiando de que Deus não o havia abandonado em todo aquele tempo. Ele não foi, irmãos, sustentado por uma esperança, um otimismo vazio. A gente vê no nosso tempo muito disso, né? Não, declare que tudo vai dar certo e vai dar certo. Como assim? Vou declarar que tudo vai dar certo e vai dar certo? Se é moleza assim, vamos começar, né, gente? É óbvio que não é. É só você pensar positivo. Pensa positivo que as coisas, o cosmo vai se alinhar. Vai se alinhar mesmo. Uhum. É só ter energia positiva que as coisas vão... Gente, não vão. Pare de crer nessas besteiras. Não é assim que o mundo criado por Deus funciona. E José, ele sabia disso. José, ele não foi moldado por esperança e otimismo vazio, mas por uma fé madura, que enxergava Deus mesmo nas dores. Meus irmãos, José não foi moldado pelo sofrimento. José foi moldado por Deus no sofrimento. As circunstâncias, irmãos, não podem moldar o nosso caráter. Quem molda o nosso caráter é a palavra santa de Deus. É o que Deus pensa de nós, é o que Deus decreta, é o que Deus escreve, é o que Deus ordena para a minha vida e para a sua vida, que tem que nos direcionar, e não as circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque se nós formos pautar as nossas emoções e o nosso destino nas circunstâncias, eu e você não temos esperança, não temos. Você pode até dizer assim, não, hoje eu tenho, mas e semana que vem? Você tem ainda? Circunstâncias são mutáveis. A palavra de Deus é eterna. Muitos de nós estamos vivendo a angústia do tempo. Nós queremos tudo para já. O nosso ritmo, do nosso jeito. Mas pela história de José, Deus está nos ensinando a esperar em confiança. Porque Ele conhece o propósito por trás de cada processo. E preste atenção, confiança não é fechar os olhos para a dor. É abrir os olhos para Deus, mesmo em meio à dor. Como é necessário nós crermos inteiramente nas promessas de Deus. Às vezes nós vacilamos, irmãos. Nós tropeçamos porque nós não temos confiado em Deus e nas suas promessas para as nossas vidas. Em último lugar, Deus ele sustenta a família na aliança, nos dando um perdão que reconcilia. Veja a partir do versículo 9. Apressai-vos. Subi a meu pai e diz-lhe, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém, estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai a toda a minha glória no Egito, e tudo quanto tendes visto. Apressai-vos e fazei descer o meu pai aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Deus sustenta as famílias na aliança com perdão e reconciliação. Eu repito, irmãos, a história de José não é a história de um grande herói. Isso aqui não é um sermão para enaltecer a pessoa de José. Até porque o próprio José reconhece o agir de Deus e não se exalta. Perceba isso. Quando ele é tentado pela mulher de Potifar, em Gênesis 39, ele responde assim, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus?
Quando ele é tentado, em quem que ele pensa? Em Deus. Quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele não diz, eu tenho a interpretação. Ele diz assim, Deus é o dono das interpretações. Quando ele está diante e fala, ele podia se exaltar e falar, não, eu vou te dizer o que significa. Ele não disse isso, ele diz o seguinte, interpretar o sonho não está em mim. Deus dará a resposta. Quando ele está salvando todo mundo da fome, ele não diz, olha, vocês acabaram comigo, vocês me destruíram, vocês me humilharam, vocês me venderam como escravo, mas olha só agora, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora que eu estou na bênção vai se arrepender. É isso que ele fala? Não, ele diz, Deus me enviou na frente de vocês para conservar a nossa sucessão na terra. Deus me enviou para cá e não vocês. Ele enxerga Deus no controle de todas as circunstâncias e ele exalta Deus em todas as coisas. Mas isso quer dizer que os irmãos não pecaram contra ele? Não. Isso quer dizer que não requereria dele um perdão genuíno? Não. Requer sim. Irmãos, a raiz do perdão genuíno é quando nós compreendemos que Deus está acima de toda dor e que Ele pode usar até o mal para fazer a vontade boa dEle. É ali que está a raiz do perdão. Perdão não é uma fraqueza. Perdão é um ato de obediência e fé. Deixa eu te dizer uma coisa. O perdão, geralmente, ele não restitui aquilo que foi destruído. Perdoar não restitui a você aquilo que foi lhe tirado. Eu vou te dar um exemplo bíblico disso. Lembra-se lá de Zaqueu, que ele era um coletor de impostos, um arquicoletor de impostos. E o que ele fazia? Roubava o povo. Além dos impostos, ele usava uma taxa especial dele para roubar as pessoas. E quando ele está sentado diante de Jesus na casa dele, ele diz, olha, tudo que eu tomei de quem eu não devia, eu vou devolver 4 vezes mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que ele devolver 4 vezes mais de tudo que ele tinha roubado, apagava todo o sofrimento que ele causou? Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã, que são casados. Todo o perdão que você doou, e todo o pedido de perdão que você fez, consertou as dores e o sofrimento daquilo que você viveu? Sim ou não? Não. Perdoar não restitui aquilo que foi destruído. Mas perdoar é uma ordem do Senhor. E além de ser uma ordem para ser obedecida, é um ato de fé. Sabe por que a gente perdoa e deve perdoar? Mesmo sabendo que não vai consertar tudo? Porque foi o que Deus fez por nós. O seu perdão foi de graça? Não foi. O seu perdão recebido em Cristo fez você esquecer todas as cicatrizes dos pecados que você cometeu? Não. O seu perdão recebido também foi um ato de fé, não foi? Pela palavra você creu. Perdão é um ato de fé. Quando nós perdoamos, nós estamos crendo que obedecer a Deus vai gerar bênção sobre a nossa vida e sobre a vida de quem nos ofendeu. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. É dar um novo significado àquilo que aconteceu, gerando reconciliação verdadeira. Irmãos, famílias aqui nessa noite precisam perdoar e receber perdão. E quando nós olhamos para o texto e a sensibilidade, tudo que a palavra de Deus diz, a gente percebe que a cura da sua casa pode começar com um abraço, com lágrimas, com uma conversa difícil. Mas tudo isso cheio de graça gera vida e não destruição. Mas essa história de José não é sobre José apenas. A história de José é uma história de Jesus Cristo. Assim como Deus envia José para o Egito para salvar toda a família que ele tinha escolhido, Deus também envia Jesus para a terra na intenção de salvar o seu povo. Assim como os irmãos de José
se curvaram diante dele, que era o governador do Egito, um dia todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Assim como José convidou seus irmãos para se estabelecer na terra que ele tinha recebido do Senhor para viver, Jesus também nos convida a aguardar para vivermos em uma terra que Deus vai preparar para todos nós. Que o nosso coração saiba que José foi aquele que salvou o povo da morte pela fome, mas Jesus é aquele que nos salvou da condenação eterna do pecado. E em Cristo a nossa família tem. Em Cristo a nossa família recebe um coração ensinável, uma confiança inabalável e perdão e reconciliação. Perdão que reconcilia. Quero orar com você nesse momento, pedindo que Deus derrame sobre a sua casa essas promessas da aliança dele, para que pela fé a gente viva confiando no Filho de Deus. Deus, nós nos colocamos na sua presença, Senhor. Nós confiamos no Senhor, Deus. Não existe, Pai, circunstância difícil demais para o Senhor. Não existe, Senhor, doença que o Senhor não cure. Não existe, Senhor, sofrimento que o Senhor não transforme em alegria perene. Nossas famílias, Deus, precisam da ação poderosa do Teu Espírito sobre elas. Nós precisamos, Deus, que o Senhor nos dê sensibilidade para cuidar dos nossos lares. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos dê uma fé inabalável na confiança da Tua palavra. E nós precisamos, Deus, entender que o perdão reconcilia. Nos reconciliou contigo e agora nos reconcilia com o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a amar como o Senhor nos amou. E a Deus sacrificar como o Senhor se sacrificou. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.